Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Robson 2.0 para esse segundo vídeo da série sobre demonologia. Antes de iniciar aqui o vídeo, eu gostaria de deixar os recados de sempre, né? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like ou seu dislike, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, indique o canal para os seus amigos. Se você quiser participar do grupo do Apoia-se, o link está aqui na descrição, né? Você que participa do grupo do Apoia-se, você vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo com o pessoal do Apoia-se, onde eu, juntamente com o Cris do canal Hora do Macabeus, a gente disponibiliza todo o material que a gente usa nos nossos vídeos no formato de PDF, né? Você pode baixar pelo Google Drive. Então todo o material que eu apresento nos meus vídeos está lá disponível para o pessoal do Apoia-se. E gostaria de pedir também para vocês se inscreverem nesses canais aqui. São os canais parceiros aqui do canal. Garanto que você não vai se arrepender de se inscrever e acompanhar o conteúdo desses canais. Hoje a gente vai entrar na questão prática, né? No que diz respeito à demonologia. Então esse vídeo vai ser sobre a tentação, né? Que é uma das formas do demônio agir. Para isso a gente vai usar como bibliografia básica o livro Teologia da Perfeição Cristã, do padre Antônio Roio Marinho, muito conhecido, né? O padre Roio Marinho é muito conhecido no meio católico. Precisamos nos dar conta de que das três formas que os demônios têm de agir, a tentação é a mais perigosa. Que a tentação é muito mais perigosa que uma possessão, por exemplo, né? E que uma confissão é um dom de Deus infinitamente maior que o exorcismo. Porque a possessão é a ação extraordinária dos demônios, enquanto que a tentação é a ação ordinária e nos ameaça no dia a dia. Então, como está lá na Suma Teológica, parte 1, questão 114, é próprio do diabo tentar, esse é o seu ofício. Então, a gente fica muito apegado a essa questão, né, mais assim, vamos dizer assim, hollywoodiana, né, que é a questão da possessão, do exorcismo, daquelas pessoas se estribuchando em cima da cama, babando, e tudo mais, né? E o padre fazendo exorcismo. E a gente fica muito apegado a isso e esquece que isso aí é o menos perigoso na nossa vida. O mais perigoso, o que leva mais almas para o inferno, é a tentação. Então a gente tem ali a tentação, a obsessão e a possessão. A pior das três é a tentação, é aquela que nos aflige no dia a dia. 24 horas por dia nós somos tentados. Hoje somos levados a crer que os demônios só agem nas situações de possessão. Só há ação deles quando a pessoa está se revirando em cima da cama, mas isso não é verdade. Então é como eu falei, muita gente acha que o demônio só está agindo quando ele está fazendo a pessoa pular da cama, grudar no teto e falar em latim. Não é bem assim que acontece. A curiosidade por esse tipo de coisa só leva as pessoas a buscarem coisas sobre esse tipo de ação demoníaca, levando-as para o território do inimigo. Aí que está o perigo. Você vai querer buscar coisas sobre isso sem ter o devido conhecimento básico necessário. Você vai estar indo para o território do inimigo. Entendendo o objetivo de Satanás, entenderemos como ele atua. Seu principal objetivo é nos levar para o inferno. O que nos leva para o inferno é o pecado. E o que nos leva ao pecado é a tentação. Então, há um processo. Primeiro você é tentado, depois você peca e isso te faz ir para o inferno. A possessão por si só não leva ninguém ao inferno. Simplesmente pelo fato dela estar possuída pelo demônio. Isso não vai levar para o inferno por si só, né? O que leva para o inferno a pessoa são os pecados. É isso que faz uma alma se perder. Santo Tomás afirma que há um combate espiritual, mencionando o que Paulo escreveu aos católicos de Éfeso. E essa citação está lá em Efésios 6,12.
diz o seguinte: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Esse combate é espiritual e diário. Isso é um combate espiritual e diário. Começa no momento em que você acorda e vai até o momento que você dorme. Põe sua cabeça na cama, deita e dorme. Todo esse tempo você está combatendo esse combate. Mas não somos tentados apenas pelos demônios. Cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências, que o atraem e seduzem, conforme está lá escrito em Tiago, 1 Tiago, versículo 14. Além dos demônios, há outros dois inimigos do homem, um deles é a carne. Na Bíblia, a carne é usada várias vezes e com variados sentidos, mas aqui estamos nos referindo às consequências do pecado original, a desordem interna que faz todo ser humano tender ao mal. Nós não somos tentados só pelo demônio, nós somos tentados também pela carne. E quando a gente fala carne, a gente está falando do pecado original. O pecado original que nós herdamos e que faz a gente ter uma tendência para o mal. Então nem todo pecado que cometemos é culpa dos demônios, mas de nós mesmos, que se originam de nossas paixões, de nossa busca pelo prazer, da corrupção das virtudes divinas e etc. É correto dizer que a origem de todo pecado é Satanás, porque foi ele quem fez nossos pais pecarem no Éden, caírem no Éden. Então a origem é dele. Não está errado dizer isso. A tentação tem suas origens diretas em várias causas, mas sua origem remota é Satanás, Satanás pode usar outras pessoas para nos tentar, e talvez hoje seja essa a maior tentação, a que vem por outras pessoas. Texto, pornografia, desinformação, maus conselhos, etc. Até mesmo membros do próprio clero. Então, quando Satanás não pode tentar, ele manda seus secretários. 1 Pedro 5,8 vai dizer: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Devemos ter em mente que somos tentados constantemente, mas sabendo que Deus nos dá sempre os meios de resistir. Paulo vai dizer isso lá em 1 Carta aos Coríntios 10:13, Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as vossas forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentado além de vossas forças, mas com a tentação ele vos dará meios de suportá-la e sairdes dela. É aquilo que eu disse no primeiro vídeo, você nunca é tentado além daquilo que você consegue superar, resistir. Por que Deus permite que sejamos tentados? São Tiago vai nos dizer na sua epístola: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. 1 Tiago 1,12. Então essa é a finalidade do pecado. Isso é o motivo pelo qual Deus permite que nós sejamos tentados, para superar a tentação, e superando a tentação, nós salvamos nossas almas. A tentação. Nós não conseguimos saber quando é que o demônio está nos tentando, mas olhando para a primeira tentação que existiu, podemos ver como isso aconteceu. A serpente agiu em 7 etapas. Então, o padre Rui Marinho, no livro dele, ele vai descrever isso aqui, O padre Rui Marinho descreve que o demônio, lá quando ele tentou Eva, ele agiu em etapas e o padre Rui Marinho conseguiu distinguir algumas etapas dessa, Então, a primeira é a aproximação do demônio. A crença popular é de que para cada pessoa há um anjo da guarda que o protege e um demônio que o tenta. Porém, olhando para as Sagradas Escrituras, a gente vê que isso não é bem assim.
a gente vai ver lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13, vai dizer o seguinte: depois de tê-lo assim tentado, de todos os modos, o demônio apartou-se dele e esperou por uma ocasião mais oportuna. Então, nós temos um anjo da guarda sempre ao nosso lado, que atua quando nós pedimos. Mas nós não temos um demônio ao nosso lado constantemente nos tentando. Esse evangelho aqui deixa claro essa passagem aqui, quando Jesus é tentado no deserto, acontece isso, né? O demônio tenta ele, depois que Jesus supera a tentação, o demônio se aparta e espera para voltar numa oportunidade mais oportuna, né? Vamos dizer assim. É isso, o demônio tenta você, se ele não consegue, ele se afasta e depois volta. Só que também a Bíblia diz que ele volta bem mais forte. Quando um demônio é espírito, quando um demônio é expulso, a Bíblia diz que ele retorna com mais 7. Então é um consolo sabermos que temos ao nosso lado sempre um anjo da guarda, mas nem sempre um demônio tentando. E depois, primeiro a aproximação e depois vem o ataque. Para as pessoas conformadas com o pecado, o demônio faz um ataque direto. Então aquela pessoa que já é pecadora contumaz, aquela pessoa que não tem um mínimo de virtude, de escrúpulos, o demônio já ataca direto. Mas para pessoas mais virtuosas, ele faz insinuações. O padre Roy Marim distinguiu nessa passagem de Gênesis capítulo 3, versículo 1, esse aspecto, que vai dizer o seguinte: é verdade que Deus vos o demônio se aproximando, ele se aproximou de Eva e jogou a isca, né? Atacou. E o demônio diz para Eva: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? Então o demônio já sabia que não era isso, porque Deus proibiu de comer o fruto de 2 árvores. Só que o demônio, ele faz insinuações, ele joga uma isca. Aí ele pergunta: é verdade que Deus proibiu você de comer todas as árvores do jardim? Aqui devemos ter cuidado com os nossos pontos fracos, pois os demônios nos observam, justamente para conhecê-los. Conhecendo nossas fraquezas, ele as usam para jogar sua isca. Ainda não é o pecado e nem a proposta de pecar, mas apenas proposta para que você entre em um diálogo com ele. Então aqui você ainda não está pecando, aqui ele ainda não está propondo um pecado para você, mas ele jogou uma isca para você entrar em diálogo com ele. Você entrar em diálogo com ele, muito provavelmente você vai perder. Ao notar que determinada coisa é má, uma tentação maligna, então quando você nota que uma coisa é má, quando você percebe que aquilo é uma tentação maligna, você deve rejeitá-la de imediato, ao invés de tentar justificar ou ponderar. Então você está diante de uma situação, né, que você está vendo que aquilo ali pode te levar a pecar, você não tem que justificar nem ponderar, você tem que rejeitar de imediato. Fazendo isso, você escapou da tentação. Gênesis 3, do 2 ao 3, vai dizer o seguinte: a mulher respondeu-lhe. Aqui foi o primeiro erro. Aqui já foi o primeiro erro. A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. O padre Antônio Roy Marim vai nos dizer que quando isso acontece, nossa alma já sabe que isso é algo ruim e não quer desobedecer a Deus, mas mesmo assim perde tempo tentando explicar por que deve fazer aquilo. Se a alma abrir seus ouvidos a essas insinuações diabólicas, estará perdida. Isso é o respeito humano. O correto é dizer não pode, ponto final. Então, na teologia tem uma coisa que nós chamamos de respeito humano, que é aquilo de você desagradar a Deus para não desagradar uma pessoa, um ser humano, alguém.
Então você deixa de chamar atenção, você chama atenção quando você tem que chamar atenção, você aceita certas coisas apenas para não contrariar a pessoa, coisas que você sabe que vai contra a sua fé, né? Isso aí é chamado respeito humano, e é uma coisa ruim. Embora o nome seja bonito, respeito humano, mas é uma coisa negativa. E a terceira etapa, a proposta direta do pecado. A proposta do pecado vem sempre acompanhada de uma mentira, de uma falsa felicidade. Gênesis 3, do 4 ao 5 vai dizer: ó não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Aqui já é a proposta do demônio. Ele jogou uma isca, o ser humano caiu na isca, caindo na isca, entrando em diálogo com ele, tentando justificar por que você não deve pecar, aí pronto, aí ele já faz a proposta do pecado. A quarta etapa, né, é a resposta da pessoa. Essa é a principal, se não a única estratégia dele, do maligno. Mentir propondo uma felicidade. E quando você aceita, ganha a morte e não a felicidade. Se você cair, mesmo voltando atrás, sua alma já está debilitada. Aqui que é o ponto principal ali, né? Aqui, se você passar disso aqui, cair, mesmo que você volte atrás, porque tem como voltar atrás, se arrepender, se confessar, mas a sua alma já fica debilitada. A sua alma já fica manchada. É como, por exemplo, você é uma pessoa que já tem predisposição ao vício do tabaco, do tabagismo. A pessoa fuma a primeira vez, muito provavelmente ela vai se viciar, não vai querer mais largar. Mesmo que ela pare de fumar, né? Nós sabemos que o vício nunca vai acabar. Para a pessoa não voltar a se viciar, ela vai ter que se manter longe daquilo. Ela não vai poder sentir cheiro de fumaça, não vai poder ficar perto de quem está fumando, não vai poder fumar nunca mais. Então já se debilitou. Sem falar das consequências que veio depois de um tempo longo que você está fumando, né? A questão respiratória, a pressão sanguínea e tudo mais. Então, mesmo que você caia e volte atrás, sua alma já vai ficar debilitada. E depois vem a quinta etapa, a vacilação. Aqui você já comete o pecado venial em pensamento. Mesmo sem aceitar a proposta, você começa a degustá-la. Você já está contemplando a hipótese de pecar. Gênesis 3,6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência. Então, antes mesmo de pecar, ela ouviu que a serpente disse, e ela já começou a olhar para aquele fruto com outros olhos. Ela viu o fruto de um jeito, mas depois que a serpente instigou ela já começou a ver com outros olhos, de outra forma. Padre Rui Marim diz, Padre Rui Marim vai dizer o seguinte no livro dele: a alma começa a vacilar e a se perturbar profundamente, o coração bate com violência dentro do peito, um estranho nervosismo se apodera de todo o seu ser. A alma não gostaria de ofender a Deus. Por outro lado, é tão sedutor o panorama que se propõe diante de seus olhos. Ela então começa a realizar uma luta violenta que pode se prolongar por muito tempo. Então a vacilação é uma coisa que pode acontecer e passar, pode acontecer e você cair de imediato, ou pode acontecer e você passar muito tempo, dias, lutando contra essa etapa aqui, que é a vacilação. Então você já está tendo uma perspectiva de pecado sem ter pecado, né? Por exemplo, você está trabalhando num lugar, aí de repente começa a trabalhar junto com você, começa uma pessoa novata lá, que é uma menininha nova, bonitinha, e você é um rapaz casado, e o demônio faz todas essas etapas que eu descrevi e você está na vacilação. Vai continuar no dia seguinte, no outro dia, você vai ver ela com outros olhos. Então pode durar dias.
Ele continua, né? O padre Rui Marim continua no livro dele. Se ela se decide permanecer fiel ao seu dever, será vencedora, a alma, né? Porém, com suas forças e com o pecado venial que já cometeu, tudo se torna muito mais difícil. Então, aquela debilidade que eu falei que já tinha na alma, na próxima situação, vai tornar a coisa mais difícil. Quanto mais a alma vai se debilitando, mais vai ficando difícil você lutar contra o pecado. Quanto menos virtuosa a pessoa se torna, mais difícil é a luta contra o pecado. E depois vem o sexto, né? Sexta etapa, que é o consentimento. É quando a alma aceita o pecado e comete o pecado. Gênesis 3:6, né? Dando sequência àquela última trecho que a gente leu de Gênesis. Tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Aqui você já caiu no pecado. Você aceitou a aproximação, você entrou no diálogo, você aceitou os argumentos dele, ou seja, vacilou, e aqui você já pecou. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, a questão de ler os primeiros 3 capítulos de Gênesis, né, com uma visão em torno do pecado, eu aconselho uma outra série de vídeos que eu tenho aqui, né, que é o Teologia Mística, onde eu abordo essa questão aqui. Eu falo do pecado, da queda do homem, de Adão e Eva, da serpente no Éden. Eu abordo um pouco mais sobre isso aqui, mais a fundo. Mas voltando aqui ao padre Rui Marim, e por último vem a sétima etapa, que é a vergonha. É o remorso pelo pecado cometido. Está lá em Gênesis 3:7. Então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Esse ficaram nus é a exposição da alma diante de Deus. Então, quando Gênesis fala lá, usa a linguagem, né? Ficaram nus, o que quer dizer? É que diante de Deus não tem como você esconder os seus pecados. Não tem como esconder. Ele vê os pecados. Ele sabe dos seus pecados. Mesmo se você comete um pensamento, um pecado venial, ele está ciente disso, né? Então, o ficaram nus quer dizer isso, né? E depois vem toda aquela sequência de coisas. Eles tiveram vergonha, ficaram nus, eles viram que estavam nus. Deus veio, chamou eles ficaram com medo. Então você tem vergonha de Deus, você tem medo de Deus. Depois Deus questionou Adão e ele começou a jogar a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na serpente. Então é vergonha, é um medo, e depois a falta de caridade. Você perde a caridade, você começa a querer culpar outras coisas, querer culpar. Então ali, cara, a queda ali é a história do gênero humano, entendeu? Então a gente já viu as etapas, né, como o demônio age, e agora a gente vai ver como combater a tentação. Aqui não é como combater o pecado, mas como combater a tentação demoníaca. Como combater a ação de um dos inimigos do homem. São 3 inimigos, como combater um deles. Não como combater o pecado. Como combater o pecado é um outro estudo, entendeu? Um outro estudo que, diga-se de passagem, o Padre Paulo Ricardo tem no site dele. Novamente eu indico o site do Padre Paulo Ricardo. Se inscrevam, façam todos os cursos. Você que é católico, você tem... Cara, é o dever, cara, de todo católico brasileiro. Se inscrever no site do Padre Paulo Ricardo e fazer os cursos dele. Então aqui é como combater a tentação, não como combater o pecado. Devemos levar em conta a realidade antes, durante e depois de cair na tentação. Então você tem aquela realidade, a sua alma como ela estava antes de ser tentada, a situação da sua alma durante a tentação e a situação da sua alma depois da tentação. Sendo assim, o combate começa antes mesmo dele nos tentar. Então o combate à tentação começa antes de você ser tentado. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não caia em tentação. O espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Deus já nos resgatou, Jesus Cristo já nos tirou da escravidão do pecado e do domínio de Satanás, como nós já vimos no primeiro vídeo. O problema é que Satanás não concorda com isso. Simples, né? Mas as pessoas vão falar, não, mas Jesus já pagou pelos nossos pecados. Sim, mas Satanás não concorda. Satanás discorda disso. E ele quer fazer você pecar mesmo assim. Ele não cederá nossas almas a Deus facilmente, por isso persiste em nos levar para o inferno. É como se Satanás falasse, poxa, acabou a escravidão. Por causa de Jesus, eu não tenho mais escravos, mas eu quero que eles continuem trabalhando para mim. Então eu vou registrar eles em regime de CLT. E tem muita gente que aceita. Vai lá e manda currículo ainda. Não, tá aqui minha carteira de trabalho, pode registrar, capiroto. Quero trabalhar para você. Eu não sou mais escravo, mas registra aí que eu vou... É assim. É assim, né? Uma das formas de estar alerta é fugindo das ocasiões de tentação. Você quer um conselho mais fácil? O melhor conselho que tem, fuja. Fuja da situação de tentação. Fuja, sai correndo. A melhor coisa para você não cair em pecado. Guardando sempre tanto nossos olhares como nossa imaginação. Os olhos são a janela da alma. É para onde entra a maioria dos pecados, né? O meio que Satanás tem melhor para nos fazer cair em pecado são nossos olhos. Vigia para onde você olha, né? Vigia a sua imaginação, o que você pensa, o que você imagina. Realizar com frequência nosso exame de consciência, lembrando dos nossos pecados, dos nossos pequenos pecados que nos conduzem a um grande e imortal. Então, é você fazer sempre o exame de consciência, cuidar daqueles pecadinhos que você tem, né? Porque eles podem te levar ao pecado mortal. Aquele pecado de estimação que você tem, que você não consegue se livrar. E evite a ociosidade, né? Porque como já diz o ditado, mente vazia, né? Mente vazia, oficina do capiroto. Então, esse vigiai que está dizendo lá em Mateus 26:41 é exatamente mais ou menos isso, né? Vigiar para não cair em tentação. Então, a forma de combater a tentação começa antes mesmo de você ser tentado, com o vigiai. Orai. Não somente vigiai, mas lá o texto também diz orai. Não somos pelagianos. Sabemos que não podemos vencer o pecado sem o auxílio da graça de Deus. Pedir a Deus a graça suficiente para combater o pecado. Então, o orar é isso. O certo é você pedir forças para você superar o pecado. Pedir a graça para você superar o pecado. Essa graça eficaz não é merecida, por isso devemos pedi-la. Para nos ajudar, temos Nossa Senhora e nosso anjo da guarda para intercederem por nós. O anjo da guarda só atua quando nós pedimos. Ele não entra sem ser convidado, diferentemente do demônio. Então nós temos Nossa Senhora para nos ajudar, né, nessa graça de superar o pecado. Ela é a maior inimiga do demônio. E nós temos também nosso anjo da guarda, mas o nosso anjo da guarda, ele fica ocioso também. Padre Pio de Pietrelcina falava, os anjos da guarda estão loucos para trabalhar, só que as pessoas não pedem o auxílio dele, não dão trabalho para ele. Então faça seu anjo da guarda trabalhar. Olhe para ele, peça a intercessão dele, peça a proteção dele. Você tem que pedir para ele atuar, diferente do demônio. O demônio não pede. O anjo caído ele chega e age sem você pedir. A porta está fechada e ele entra pela janela. O anjo da guarda não. Ele respeita o seu livre-arbítrio, né? O anjo da guarda. Resistência direta e indireta. Então, são também formas de combater a tentação. Tem duas formas, a resistência direta e a resistência indireta. Resistência direta consiste em agir contrariamente ao que o demônio sugere. É fazer exatamente o contrário daquilo que a tentação nos leva a fazer. Então, por exemplo, o demônio tenta você a fazer alguma coisa para pecar, haja diretamente ao contrário daquilo que ele está propondo para você. Vamos supor aqui você trabalha no caixa do comércio,
Aí você vê uma nota lá de 50 reais do lado do caixa, fora da gaveta, ninguém guardou aquela nota. Aí você fala, poxa, o demônio começa a te tentar. Faça exatamente o contrário do que ele está propondo para você. Pega aquela nota, coloca dentro do caixa, tranca a gaveta. E vá além ainda. No final do seu expediente, quando você sair e estiver indo embora, pratique a caridade, dê uma esmola. Tire o dinheiro do seu próprio bolso e dê uma esmola. Isso deixa o demônio com ódio, deixa o demônio com uma ira, tão bravo, tão revoltado. Isso causa uma dor nele, esse tipo de coisa. Você não tem nem como imaginar o tanto que ele sofre com isso. Quando ele é contrariado. Propõe uma coisa para você, você faz exatamente o contrário do que ele está propondo. Mas há dois pecados contra os quais não convém agir diretamente: o pecado da luxúria e as dúvidas de fé. No caso da luxúria, o seu corpo é aliado do demônio. Veremos à frente que os pecados sexuais nem sempre são tentações demoníacas, mas em todos o correto a se fazer é fugir. Então tem, por exemplo, o pecado da luxúria. Né? Seu corpo tende para o pecado. O seu corpo luta contra a sua alma, contra você. Não tente resistir. Você está num bar, a menininha veio, começou a ficar dando em cima de você na mesa na frente, levanta e vai embora. Não fale, não, eu sou o cara virtuoso, vou ficar aqui e vou encarar esse pecado. Não, meu irmão, não faça isso. Para isso usamos a nossa imaginação, tirando o foco do pecado. Como, por exemplo, lembranças, né? Pessoas, momentos, objetivos que você tem de vida, um exame assim em cima dos 10 mandamentos, etc. Então, quando você está sofrendo uma tentação ali, uma forma de você resistir à tentação é você usar a sua imaginação, suas lembranças. Lembrar de situações, lembrar de pessoas. Você está sendo tentado para você roubar. Voltando àquele caso da nota lá de 50 reais. Pensa nos seus pais. Como seus pais agiriam se eles ficassem sabendo disso? Pensa nos seus filhos, que vergonha seria seu filho se você roubasse e desse errado, alguém descobrisse. Já pensou você chegar em casa e falar para o seu filho, eu estava na delegacia porque o papai tentou roubar um dinheiro. É uma forma de você fugir da tentação. Lembre de pessoas, de situações, entendeu? Numa tentação, nunca perca a calma. Às vezes, o demônio usa uma tentação com a finalidade de você cair em outro pecado, não relacionado. Usa uma tentação, você foge da tentação, só que você fica com raiva, aí você cai em outro pecado, que não estava relacionado com aquele inicial. Podendo chegar ao extremo de ficar angustiado, deprimido e pensar em desistir, como fez, por exemplo, Lutero. Lutero, ele caía, pecava, se confessava e caía de novo. E se confessava e caía de novo. E confessava e ele via que ele não tinha como ser uma pessoa virtuosa. Ele vivia pecando. Né? E a gente vê o que isso levou. Ele não conseguiu aceitar o fato dele não pecar. Ele não conseguiu aceitar o fato dele não ser uma pessoa virtuosa. Começou a ficar angustiado, começou a ficar revoltado, e o fim da história todo mundo sabe o que aconteceu. Então não perca a calma. Mas eu peco, me confesso, e logo depois eu estou pecando a mesma coisa. Por que você toma banho todo dia? Se você no dia seguinte você vai sujar do mesmo jeito. Por que você varre sua casa? Uma vez numa catequese com o Papa, essas catequeses que tinha toda quarta-feira com o Papa Bento XVI, uma adolescente, uma jovem, perguntou para ele, né? Ele fazia catequese assim para os fiéis, então ele abria para perguntas de pessoas comuns, né? E uma jovem perguntou para ele, Papa, mas por que eu confessar se eu vou sempre cair no mesmo pecado? Que adianta? E a resposta dele foi essa: pelo mesmo motivo que você varre a sua casa. Você varre a sua casa, no dia seguinte vai estar sujo, do mesmo jeito você vai ter que varrer de novo. Depois vai estar sujo e você varre de novo.
O problema é que se você não varrer por causa que vai sujar, a sujeira vai se acumular. Daqui a pouco a casa está imunda. Procure vencer a tentação tendo em mente que isso agradará a Deus. Uma tentação vencida é um mérito diante de Deus. Sair vitorioso após ser tentado é uma prova de amor a Deus. Para que lutar contra uma tentação? Para agradar a Deus. Você venceu a tentação, você tem que se regozijar, ficar feliz. Como os apóstolos ficavam quando eles eram açoitados, torturados. Eles eram tentados, resistiam à tentação. Por resistirem à tentação, eles eram torturados, açoitados. E ao invés de ficarem tristes, eles se regozijavam. Eles estavam agradando a Deus. Tenha paciência e aceite a situação de combate, certo de que ele voltará e normalmente volta ainda mais forte. Você venceu uma tentação, tenha certeza que ela vai voltar, irmão. Mesma tentação. Você vai ter que lutar um combate. Novamente, o mesmo combate, talvez ainda mais forte. E depois da tentação? Então a gente falou aqui do momento antes da tentação, durante a tentação e depois da tentação. Depois da tentação, ou você venceu, ou caiu nela, ou está em dúvida se venceu ou caiu. Se você venceu, a sua atitude deve ser de agradecimento a Deus, para não cair no pecado da vanglória. A vanglória e a vaidade são sempre um perigo após uma vitória contra o demônio. Faça uma ação de graça, agradeça a Deus por essa vitória e assuma que sem Ele você nada faria de bom. Faça uma oração simples. Então, você venceu uma oração, você venceu uma tentação, você viu que venceu uma tentação, é claro que você venceu uma tentação, ele está claro para você isso. Agradeça a Deus, faça uma oração simples, para você não cair no pecado da vanglória e da vaidade. Mas se você caiu, pecou, faça com que seu pecado seja uma grande lição para você. Nosso pecado nos envergonha e nos humilha, e com isso vamos nos santificando. Se for um pecado leve, faça um ato de contrição perfeita e um propósito, mas se for um pecado grave, procure se confessar. Recorrendo à confissão, além de perdão, conseguimos evitar futuros pecados. Então, se você venceu, faça uma oração de graça, uma ação de graça. Se você caiu, se for um pecado venial leve, faça um ato de contrição perfeita e um propósito de não pecar mais aquele pecado. Se for um pecado grave, se confesse. A confissão é um remédio para o pecado, é um remédio. Não é somente o perdão. Ela funciona também como remédio. O fato de você fazer sempre que você pecar, você tem que fazer um exame de consciência. Você está diante de uma pessoa. Você sabe que aquela pessoa é como você. E você despejar tudo aquilo ali que você cometeu, você falar, verbalizar o seu pecado, as suas ações, aquilo ali serve de remédio para você não fazer mais. Só o fato de você passar por aquilo ali já é um incentivo para você não pecar mais. Quem se confessa sabe do que eu estou falando, né? Mas se você ficou em dúvida, não fique remoendo e refletindo sobre isso. Se você ficou em dúvida se pecou ou não, será que eu pequei? Será que eu não pequei? Deixe passar a ocasião da situação e reflita sobre isso quando as ideias estiverem mais claras. Então, no momento ali, logo depois que você passar pela tentação, pela situação em si, às vezes, como eu disse, pode demorar dias. Não fique remoendo. Espere a poeira baixar para você refletir. Depois você reflete. Se você for uma pessoa de confissão diária, procure seu padre para se confessar. Aconselhamento é sempre indicado pelo fato de existirem pessoas diferentes, umas mais e outras menos escrupulosas. Um diretor espiritual analisará de fora e poderá aconselhar melhor. Então tem aquelas pessoas que percebem, né? Não, eu pequei. Não, eu não pequei. Mas tem aquelas pessoas que têm aquele escrúpulo. Será que eu pequei isso aqui? Então nesses casos, né, a pessoa assim, é aconselhável que ela vai conversar com o diretor espiritual, com o padre, né? É aconselhável para a pessoa de fora analisar. Resumindo o que a gente viu hoje, né? A tentação existe de 3 formas. Pela ação do demônio, então o demônio vem e propõe para você alguma coisa, mas também pode acontecer pela carne, e a carne aqui, como a gente disse, a carne é o pecado original, aquela tendência para o pecado que nós temos. Quando a gente fala carne, quer dizer isso.
é a tendência para o pecado natural do ser humano. Então, a gente pode ser tentado pelo demônio, pela carne, mas também pelo mundo. O demônio pode usar outras pessoas, outros meios para nos tentar. O demônio, a carne e o mundo. Computador, né? De repente você compra um livro, aquele livro ensina coisas que vai contra a sua fé, né? Ou amigos que dão os conselhos, né? Amigo geralmente não chama para ir na missa, né? Mas para ir em inferninho e para ir para boteco é o que mais tem. Então preste atenção nessas coisas, né? Demônio, a carne e o mundo. Então são 3 formas de você ser tentado. E como combater a tentação? Você começa a combater antes mesmo de ser tentado, pedindo, orando a Deus e pedindo forças para resistir. Durante a tentação você foge, de preferência você foge, né? Se você for uma pessoa virtuosa, combata de frente. Faça exatamente o contrário daquilo que está sendo proposto para você. Se você caiu na tentação, tem o antes, durante e o depois. Depois, se você caiu, se confesse. Se é um pecado leve, faça um ato de contrição perfeita e um propósito. Se você não caiu, dê glórias a Deus por isso, faça uma ação de graça. E se você não sabe se caiu ou não, procure um diretor espiritual. Mas aqui vem um detalhe. Nas paróquias existe um momento da confissão e existe um momento de direção espiritual. São coisas diferentes. O momento da confissão é somente confissão. Direção espiritual é uma outra ocasião, né? Então não vá durante a sua confissão fazer direção espiritual, não é o momento. Lá fora tem várias pessoas esperando para se confessar. Não vá ficar 10, 15 minutos dentro do confessionário. Isso irrita quem está na fila. Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a tentação. Nos próximos vídeos nós vamos ver as outras ações do demônio, né? Obsessão e a tão esperada no final, a possessão. Aí a gente vai entrar nessa seara. Espero que vocês tenham gostado. Indique esse canal para os seus amigos. Compartilhe esses vídeos. Aguarde até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Paz e bem e até a próxima. Amém.